Alô, eu sou o João e vou dar 4 motivos para ler e para não ler Uma Morte Súbita da J.K. Rowling. Uma Morte Súbita é o primeiro romance para adultos da escritora J.K. Rowling, a autora dos livros do Harry Potter. A história passa-se numa cidade fictícia inglesa, onde um membro da Assembleia Comunitária morre, o que vai desencadear uma sucessão de acontecimentos que vão afetar todas as personagens do livro. Já toda a gente ouviu falar deste livro, e já muitos o leram, e houve pessoas que gostaram muito e pessoas que não gostaram nada. E, portanto, vou dar 4 motivos para ler e 4 motivos para não ler Uma Morte Súbita. Primeiro motivo para não ler o livro é que podem se decepcionar. É verdade, os fãs do Harry Potter podem achar um pouco decepcionante a leitura deste livro, porque são livros que não têm nada a ver em termos temáticos. A história de Uma Morte Súbita não é para crianças, não tem um pingo de fantasia e, portanto, tem tanto em comum como uma motosserra e um frasco de azeitonas. Nada a ver. Segundo motivo, este livro tem muitas personagens e, por exemplo, nos livros do Harry Potter, nós conhecemos a história sempre sob o ponto de vista da personagem principal. Este livro não tem uma personagem principal e o narrador está sempre a mudar o seu ponto de vista. Ou seja, pode ser um pouco confuso e nas primeiras páginas até é difícil associar quem é quem. Estamos a ler e de repente perguntamos, mas quem é que é esta? Pode ser um pouco difícil. Terceiro motivo é que há um excesso de palavrões e de temas pesados. Não é um livro nada frufru e cor-de-rosa. É um livro que fala de droga, sexo, violações, automutilação. É um livro pesado. E isso pode afastar algumas pessoas. Quarto motivo é o ritmo e a história. Principalmente na primeira parte do livro, o ritmo é um pouco lento. O Barry morre, ficamos a conhecer as reações das personagens à morte e não acontece muito mais para além disso. E a história? A história é uma história simples, não é muito elaborada e, portanto, algumas pessoas podem não gostar. E agora, 4 motivos para ler Uma Morte Súbita da J.K. Rowling. Primeiro motivo para ler o livro. Foi escrito pela J.K. Rowling. Eu, por exemplo, estava muito curioso para saber como é que ela escrevia num registro completamente diferente e acho que é esse um dos pontos mais atrativos deste livro. Segundo motivo, os personagens são muito, muito bons. Estão muito bem construídos, têm muita profundidade, muitas dimensões para descobrir e são muito reais, muito verdadeiros. Têm qualidades, têm defeitos, têm problemas sérios e, apesar de nenhum personagem ser particularmente simpático, eles são atrativos, são interessantes, dá vontade de ler e ler cada vez mais para os conhecer melhor. Terceiro motivo, escrita muito fluida. É verdade, ela consegue fazer descrições boas e consegue caracterizar muito bem os ambientes e as personagens, mas tudo isto numa escrita muito fluida e muito fácil de ler. É um livro que se lê rapidamente. Quarto motivo, é um livro muito real e atual. As situações são descritas com muita realidade, muita crueza e é tudo muito pão-pão, queijo-queijo. Há quase um excesso de realidade e eu achei isso muito, muito cativante. Pronto, já dei os 4 motivos para ler e para não ler Uma Morte Súbita. Posso acrescentar que este livro é mesmo muito, muito bom. Tornou-se um dos meus livros preferidos de sempre e, apesar de haver alguns aspectos que podem afastar alguns leitores, eu acho que vale a pena tentar ler o livro e talvez gostem.